Olá pessoal, bom, agora que nós já aprendemos o básico de Bash Script, nós vamos fazer um exercício de fixação já vamos começar a criar alguma coisa mais interessante, ok? Então, o objetivo dessa aula é criarmos um script para descobrir hosts ativos, né, utilizando o ping, tá? Então, eu não vou explicar o protocolo SMP a fundo, também não vou explicar o ping nesta aula, tá? Vocês vão aprender isso em aulas futuras aí quando chegar o momento certo. O foco dessa aula é justamente a parte de script, você saber desenvolver o script, saber montar ele de uma forma que ele fique funcional e legível, ok? Então, o objetivo aqui principal é informar o range de rede, né, pro script. A gente pode estar passando isso via argumento, tá, para ficar mais interessante, porque se você tiver numa rede 926801 ou se tiver numa rede externa, se você tiver numa rede 172.16, enfim, qualquer rede que você tiver, você informa via argumento ali, tá? E se você não informar nada, seria interessante que o script também mostrasse aí como que usa o script, né? Ora, você precisa passar um argumento da seguinte forma para funcionar, ok? E após isso o script ele deve pingar todas as máquinas dessa rede, né? Todos os endereços de IP dessa rede, e ao acabar de pingar ali, ele te traz a resposta aí só dos IPs que estão respondendo, ok? Então esse é o nosso objetivo. Vamos lá então. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer antes de iniciar já o script é entender um pouco o que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, ping, né? Então vamos pingar aqui, eu vou subir a VPN primeiro, service OpenVPN start, só para termos aí um ambiente aí onde tem várias máquinas para que a gente possa testar o nosso script e ter bastante máquina aí, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos executar o ping, por exemplo, em uma máquina que responde ping, né? Lembrando que a gente pode usar o contador, que é o "-c1" aqui, ou C quantos pacotes você quer enviar. No nosso caso, como queremos apenas identificar quais máquinas estão respondendo ou não, podemos enviar um único pacote, ok? Então o C1, ele enviou um único pacote, a máquina respondeu 64 bytes, o IP tal, aqui a sequência, o TTL e o tempo, tá? Vamos enviar para uma máquina aí que provavelmente não vai responder. E aí quando isso acontece, basicamente ele fica aqui no timeout aqui muito grande, que ele fica tentando ver aí se a máquina vai responder. Depois de um tempo ele dá um erro aqui, o pacote foi perdido, ok? Então não houve resposta nesse caso, ou essa máquina existe, está viva na rede, mas está bloqueando o ping, ou ela simplesmente não existe, tá? Esse IP simplesmente não está sendo usado por nenhuma máquina, tá? Então, já descobrimos como que funciona aí o ping, né? Então vamos criar o nosso script, tá? Eu vou chamar o nosso script de... Deixa eu ver se já tem algum aqui, vou remover. Vou chamar o nosso script de pingnet.sh, ok? Vamos criar aqui então bin bash. E a primeira coisa, vou criar aqui uma validação aqui caso o usuário não digite nenhum argumento, né? Então, usar aqui o $1. Se isso aqui for igual a vazio, né? Se ele não digitar nenhum argumento, então eu quero que o programa exiba algo na tela. Então, curso Pentest profissional. Aqui, sec. Exemplo de uso. Então, o $0 aqui significa o nome do programa, então ele vai aparecer lá ping test, ok? E a rede, pode ser qualquer rede. Vamos pôr aqui um exemplo. 10.0.0, ok? Uma forma aí de utilizarmos o programa, ok? Então, se o usuário não digitar nenhum argumento, ele vai exibir esse texto aí na tela. Se não, né, o else ali no caso,
ele vai executar uma ação. E essa ação é o que vamos fazer agora. Então, já que o usuário ele vai digitar uma rede e não vai digitar a parte final da rede ali, nós vamos criar uma sequência utilizando for, então, né? Por exemplo, sequência, pode até pôr o nome de host aqui, ó. For host in. Podemos usar o sec, como nós aprendemos, ou a sequência utilizando o echo mesmo, que aí no caso a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. Então, enquanto o host na sequência de 1 até 254, ele faz o seguinte, do, e aqui colocamos o comando que nós queremos. No caso, o ping -C1, que é o contador, que ele só vai enviar um pacote. Podemos colocar aqui o IP, na verdade vai ser o 1 aqui, porque é o valor que está vindo no argumento, tá? Então esse 1 significa essa rede que está sendo digitada aqui, seguido do nosso host, ok? Então o usuário vai digitar, por exemplo, 10.0.0.0, ou podemos até tirar esse último ponto aqui, ó, 10.0.0, ou ele vai digitar um 92680, e aqui a gente coloca um ponto, ok? Então o que ele digitou aqui vai vir para cá e vai completar aí com a sequência que nós estamos gerando de 1 a 254, ok? Então basicamente isso aqui vai fazer com que ele dispare um ping para todos os hosts dessa rede, ok? No final a gente faz um done e um fi aqui para finalizar. Tá? Então essa é a forma mais básica, né? Ctrl X, Y. Vamos dar permissão por arquivo, chmod ping test, e executar ele. Se executar ele sem nenhum argumento, ele mostra como que temos que usar o programa, dessa forma aqui. Então vamos usar e passar a nossa rede que queremos testar, um 72.16.1. Ao fazer isso, ele já começa a pingar a rede, né? Então podemos ver aqui que o host 1 respondeu, host 2 respondeu, tal, e assim ele está indo. Porém, essa saída aqui é uma saída muito suja, né? Não é uma saída limpa, uma saída que nós já vemos os IPs, né? Nós temos que localizar o IP aqui e tal. Então, uma coisa que temos que atentar quando faz um script é justamente ter uma saída boa, né? Uma saída limpa. Então, para isso, ainda aqui no host, né? Nesse momento entre as aulas de Linux, né? Então, quem não fez as aulas de Linux ou a revisão de Linux, recomendo que faça para que entenda aí essa parte, ok? Então, logo em seguida do nosso comando aqui, nós podemos utilizar aqui aqueles filtros, né? Então, podemos criar um filtro utilizando o grep, podemos utilizar o cut aqui, né? Mas antes, deixa eu voltar aqui, só para mostrar um detalhe, né? Quando a máquina responde ping, ela traz uma saída aqui fixa. Nós podemos ver que ele sempre mostra aqui o tempo, o TTL, a sequência do ICMP, e ele mostra sempre os 64 bytes, ok? E quando ele não responde, ele retorna aí o que ele perdeu o pacote, tá? Nesse caso aqui, ele retorna isso, beleza? Então, sabendo disso, sabendo o que exatamente nós precisamos, né? Então, sabemos que todos que respondem com 64 bytes estão vivos. Então, nós podemos voltar aqui no nosso script, fazer um grep aqui e falar que eu quero que ele limpe essa saída e só me mostre os que tenham 64 bytes. Ok? Se eu executar de novo, eu tenho uma saída muito mais limpa agora. Uma saída aqui bem mais legível, certo? Então ele só vai me trazer agora os hosts que tenham 64 bytes, ok? Bom, ainda assim eu não gostei dessa saída, eu queria só o endereço de IP, justamente para jogar para
para um outro arquivo, essa saída com endereço de IP, com todos os IPs e depois trabalhar em cima desses IPs, ok? Então, existem duas formas que nós podemos filtrar aqui, utilizando o cut, poderíamos usar como o delimitador aqui, né, o espaço entre essas colunas aí, ou esses dois pontos aqui, entendeu? Então, vamos fazer das duas formas aí para ver do que dá. Então, ainda aqui podemos utilizar o cut, "-d", que é o delimitador, o espaço, e aí qual é a coluna que nós desejamos escolher aí, né? Então, no caso, deixa eu voltar aqui, que eu não lembro. A coluna número 4, que é a coluna que tem o endereço de IP, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos lá, F4. Vamos pingar novamente. E agora a gente tem uma saída bem mais limpa, porém ele ficou com esses dois pontos aqui no final. Como que a gente faz para remover esses dois pontos? Nós podemos utilizar o seed, né, ou sed, que é aquele comando que a gente utiliza para fazer substituição, né? Então, vamos substituir aqui esses dois pontos aí. Como que eu chego nesses dois pontos? Eu posso usar aqui o cifrão para indicar para ele ir para o final do arquivo e o ponto para ele eliminar um caractere aí do final do arquivo, ok? No final da saída aí, então onde tem os dois pontos ali, ele vai eliminar um caractere, ok? E ele vai substituir isso por nada, entendeu? Então, se eu quiser substituir por A, por X, por qualquer coisa, por tracinho ao invés do dois pontos, eu faria aqui, mas no caso eu não vou substituir por nada, porque eu quero que ele suma com aquele tracinho dali, com os dois pontos dali. E agora sim eu tenho uma saída muito mais limpa. Só para que vocês entendam ainda aqui, se eu tivesse colocado dois pontos aqui, ele vai sumir com dois caracteres, ó. Se eu colocar 3 pontos, ele some com esse ponto. Se eu colocar 4 pontos, ele some com esse 1. Ele vai sumindo com a quantidade de caracteres a partir do final do arquivo, porque eu informei ali o cifrão, ok? Beleza. Essa foi uma forma de conseguirmos ter uma saída bem limpa. A segunda forma seria ainda aqui, usando o cut, como eu disse, pegando ali no meio onde ele tem esses dois pontos, tá? E aí nós escolheríamos a coluna 1, F1. E aí ele vai mostrar dessa forma aqui. E aí, para termos essa saída limpa aqui, é só fazer novamente um cut delimitando pelo espaço, tá? E escolhendo novamente a quarta coluna, tá? Então, basicamente, faz ele de novo aqui, "-d", só que agora com espaço, "-F4". E tá aí, ó. Agora sim, nós temos um script bem legal aí, que basicamente a gente passa um range de rede para ele e ele começa a trazer quais hosts estão respondendo ping, quais hosts estão vivos nessa rede, né? Então, basicamente, nessa aula nós já podemos ver na prática aí como começar a criar nossos scripts e como trabalhar com Bash Script. Nas próximas aulas eu vou estar mostrando algumas coisas mais interessantes e também pedindo alguns exercícios para que vocês coloquem a mão na massa, ok? Até mais, pessoal!